verão chegou. Ele combina com praia, férias, família, encontros e memórias felizes. Mas com ele chega também um dos sintomas mais emblemáticos da pré-menopausa, da menopausa e da pós-menopausa, os fogachos. A própria palavra fogacho já explica muito do que sentimos. Ela vem da palavra fogo, do latim focus, que significa lareira, calor, chama, com o sufixo acho, que indica algo súbito, intenso e de curta duração. Ou seja, fogacho significa literalmente um fogo pequeno, uma chama repentina. E é exatamente assim que ele se manifesta, uma onda súbita e intensa de calor que parece vir de dentro do corpo, como se a gente fosse pegar fogo de repente, especialmente no tórax, no pescoço e no rosto. Você não precisa ser nenhum conhecedor de música clássica para conhecer essa música que está tocando aí no fundo. Ouve só, vou aumentar o volume para você ouvir um pouquinho mais. Esse som é do concerto Verão, que faz parte da suíte As Quatro Estações, compostas pelo compositor italiano Antonio Vivaldi, publicada em 1725. E essa série de concertos para violino recebe esse nome justamente porque cada um dos concertos tem o nome de uma estação do ano: verão, outono, inverno e primavera. E o verão, esse concerto que nós vamos comentar hoje, tem um som intenso, como é o verão, e os seus calores, como é o tema desse vídeo. Ouve mais um pouco. O concerto Verão é provavelmente o mais intenso dos 4 concertos da série Quatro Estações. E ele tem um som que nos lembra assim o calor do verão. É a música que sugere um ar pesado, como o calor que as altas temperaturas causam na gente. E em alguns momentos o violino parece arder com notas rígidas, agitadas. É a mesma sensação que, por exemplo, os fogachos causam nas mulheres na menopausa. Há momentos nesse concerto de tensão crescente. É como se uma tempestade musical explodisse de repente. É como se esses sons produzissem na nossa mente a sensação daquele clima de calor que causa desconforto ao corpo humano. E é assim, com esse concerto, que Vivaldi nos lembra que o corpo sente e se expressa, seja por meio da música, seja pelas reações naturais da vida. Em Alice no País das Maravilhas, depois de entrar na toca do coelho e iniciar sua transição, Alice sente um grande desconforto no próprio corpo. Ora os passos ficam pequenos demais para ela, ora ela fica pequena demais para alcançar o que precisa. E junto com essas transformações, vem o choro, a angústia e a sensação de não se reconhecer mais. Assim também acontece conosco. O corpo muda e as sensações mudam, e precisamos aprender a viver nesse novo tamanho da vida. Oi, hoje eu tô aqui com a minha amiga Margarete Miranda, psicóloga formada pela UFRJ, com experiência nessa fase das emoções, na fase da transição menopausal. E aí, Margarete, tudo bem? Sim, estamos aqui ao ar livre, um dia muito lindo, ensolarado, né? Isso é algo que faz muito bem. E eu tô aqui muito feliz de estar aqui falando, né, um tema tão importante. Olha, e para combinar com o calor, não foi chá quente, foi um chazinho de hibisco gelado. Vamos fazer um tintim? Que bom! Chá de hibisco? Ó, essa eu não esperava, Kelly. Ó, muito bom! Um chazinho gelado para combinar com o calor, que o tema desse programa está sendo os calores, né? Esse fogacho. E a gente sempre comenta, né, que os fogachos, eles começam a aparecer já no climatério, que é a fase da pré-menopausa. Quando começam os sintomas da menopausa, ela já aparece. Margarete, quando as mulheres chegam nessa fase, que elas não se reconhecem mais, começam a observar essas mudanças, como isso se dá na parte emocional? Realmente essa é uma etapa, né, que existe assim uma variedade assim de fatores. E, por exemplo, hoje o estresse realmente ele está muito elevado. Rapidinho, que caiu a nossa florzinha. Ai, a flor que a Margarete me deu. E muitas vezes a mulher, ela vivencia esse momento como uma espécie de furacão. Um furacão, assim, por exemplo, muitas vezes chega uma obesidade repentina,
né? E ela se olha no espelho e ela já não se vê como antes. Ela que era antes tão elegante, de repente olha assim, meu Deus, olha como é que eu estou. Então ela se vê de uma forma diferente. Então é altamente desafiador para a mulher, né? Muitas vezes a insônia chega junto e você sabe que a insônia, ela detona o organismo, né? Quando ela chega pesada, ela não é fácil. Então, é muito importante que essa mulher, ela, assim, procure um médico especializado. E eu estava, assim, observando também uma entrevista de um médico ginecologista e ele estava falando também que hoje nós estamos tendo essa oportunidade de falar um pouco mais sobre essa fase da mulher, porque antigamente as mulheres nem chegavam a experimentar essa fase da menopausa, né? Porque a expectativa de vida da mulher é de 40 a 44 anos, né? Hoje nós temos uma expectativa de vida maior e aí temos, assim, muitas mulheres vivendo esse período, né? E como também aumento da expectativa, as mulheres nessa fase de 40, 50 anos, elas ainda estão, assim, na flor da idade, né, Margarete? Sim. Hoje vive-se realmente mais. Na época das nossas avós, não se falava sobre isso, né? E na época das nossas mães até se falava um pouquinho, né? Mas não se falava muito. Hoje se fala-se mais. Mas, infelizmente, ainda existem alguns médicos que, mesmo sendo médicos de boa qualidade, mas não estão atualizados. Então, quando a mulher tem uma menopausa antecipada, antes do tempo, precoce, ele às vezes fica meio assim, sem saber o que dizer para essa mulher. Então ela sai mais confusa do consultório. Ainda tem essa. Essa fase é muito desafiadora, né? São muitas mudanças e a gente tem que entender que às vezes a mulher, ela não está sozinha, ela às vezes está inserida dentro de uma família, né? Que às vezes também não tem. Se a própria mulher não tem essa informação, o que dirá os filhos e o marido, né, Margarete? Sim, sim. O que você diria para essas pessoas que estão inseridas nesse contexto da transição? Como elas poderiam trabalhar isso dentro da família? Realmente, o esclarecimento, ele é muito bem-vindo e muito saudável, né? Porque, por exemplo, a atualização de conteúdos nessa área, ela é importante não somente para a mulher, mas ela é importante para o esposo, para os filhos, para quem lida com essa mulher. Independente dela hoje ser uma mulher, vamos dizer assim, divorciada ou já está viúva, ou até ser uma mulher solteira, mas é importante, vamos dizer assim, que os que convivem com ela tenham esse esclarecimento. Margarete, qual é a mensagem, né? Qual o conselho, qual o direcionamento seria importante para uma mulher que está passando por essa fase? Eu falei um pouco, né, da visão médica, como é importante procurar um profissional qualificado e atualizado também. Mas eu quero também deixar, né, a visão bíblica em relação à menopausa, porque Sara, vamos dizer assim, ela teve filho na terceira idade, né? E foi uma coisa assim incrível, né? Uma coisa miraculosa mesmo. E muitas vezes a mulher, quando ela passa por esse momento desafiador, ela acha que está perdendo o status porque não pode mais ter filhos. E eu quero dizer para esse público, né, que está assim um pouco temeroso de não poder mais ter filhos biológicos, eu quero dizer para elas que filho espiritual também é uma coisa maravilhosa, que hoje ela pode, vamos dizer assim, ganhar espaço, né? Vamos dizer assim, fazer outras conquistas dentro da igreja, atuando através de um ministério, tendo filhos espirituais, coisas novas, fazer novos cursos, se especializar e assim ela administrar isso dentro de um contexto, vamos dizer assim, mais saudável. É isso aí, menopausa não é o fim, ela é uma fase natural da vida da mulher que deve ser celebrada, né, Margarete? Celebrada, sim, porque o próprio livro de Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Então, é um momento onde ela precisa também desacelerar um pouco. E isso faz parte da natureza divina, né?
e cai dentro do Eclesiastes 3, onde fala que há tempo para cada coisa. Inclusive, mesmo numa época, né, em que é exigido tanto da mulher, né, que a mulher seja multitarefas, mas chega um tempo que ela também precisa contemplar, ver a natureza, fazer uma caminhada na praia. Chegou o tempo de celebrar também. Quero agradecer demais a presença da minha amiga Margarete, uma pessoa assim que me incentiva, uma pessoa assim que sabe viver bem, né, Margarete? Que ela tem sido também assim um farol na vida de muitas mulheres e homens também, né, através do seu ministério. Eu quero deixar aqui também o canal da minha amiga Margarete Miranda, que é o Voando Mais Alto com Margarete Miranda, né, Margarete? Isso, Faz o isso. seu convite. E muito feliz de estar aqui, muito grata mesmo. Eu costumo até dizer, né? A minha amizade com a Kelly tem sido assim um presente do céu. É algo assim, um encaixe de um quebra-cabeça de Deus. Algo assim muito maravilhoso mesmo, um presente do céu. Tá? Muito grata de estar aqui. Vamos brindar, né, Margarete? O verão continua existindo, o sol continua brilhando. A diferença é que agora aprendemos a respeitar nossos limites, a entender os sinais do corpo e a cuidar melhor de nós mesmas. Ondas de calor, ondas de mudança. Se esse tema fez sentido para você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais mulheres. E lembre-se, as maravilhas estão na travessia. Até o próximo encontro.